Você já ouviu dizer que construir em steel frame é mais barato que a alvenaria? Ou que na verdade é mais caro que a alvenaria? Bem, na verdade não é tão simples assim. Neste vídeo eu quero analisar junto com você alguns detalhes que podem fazer diferença nesse número final de se o steel frame vai ser mais barato ou mais caro que uma obra de alvenaria. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a essa nossa aula de número 41 da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame, e hoje eu quero falar para vocês sobre steel frame é mais caro ou mais barato que a alvenaria. Para começar, vamos para o primeiro fator que faz às vezes a gente se enganar do steel frame ser mais caro ou não que uma obra de alvenaria. E esse primeiro fator é a estrutura de steel frame e os materiais de fechamento também, podemos dizer. Por serem materiais mais caros, se for comparar, pegar uma estrutura, comparar com o preço de um tijolo com concreto ali, com certeza a estrutura e os materiais do steel frame vão ser mais caros que você fazendo essa comparação. Mas por quê? Porque são materiais industrializados. E às vezes esse custo inicial assusta, porque é um custo real, que a gente sempre fala no steel frame. Steel frame a gente tem precisão orçamentária, então a gente está te passando uma precisão real de custos de materiais industrializados e você está comparando ali simplesmente com os custos de um material de alvenaria, que nem sempre são custos reais e que não são de materiais industrializados. Então é óbvio que esse custo inicial vai ser mais caro. Só que a gente está falando de uma obra, e uma obra não é só esses custos, não é só a estrutura, não é só esses fechamentos. Então a gente não pode parar por aí a análise. A análise precisa de se aprofundar um pouco mais, e aí é onde a gente vai começar a ver as diferenças, como por exemplo, custo de mão de obra. O custo de mão de obra, por mais que a gente trabalhe com a mão de obra especializada, pelo tempo de construção ser muito mais reduzido que de uma obra de alvenaria, o custo de uma mão de obra de steel frame vai ser mais barato que de uma mão de obra de alvenaria, porque mão de obra é prestação de serviço, é calculado pelo tempo de serviço. Então, se a gente está reduzindo bastante esse tempo, com certeza esse custo de mão de obra no todo vai ser mais barato que a mão de obra de alvenaria. Sem contar custos indiretos, que na maioria das obras ninguém considera esses custos indiretos. E esses custos indiretos, se você também está reduzindo o tempo de construção, eles também vão fazer grande diferença no custo final da sua construção. Então são dois pontos para você não se enganar com o custo inicial. Sim, custos iniciais de construções industrializadas vão ser mais altos, mas se você está preparado para uma construção, você tem o custo da sua casa completa, né? Então, você tem o custo da sua casa completa, então vamos analisar o custo da casa completa também, e não parar no primeiro material que a gente estiver analisando. Então, para a gente fazer uma comparação realista, vamos analisar alguns pontos que realmente vão fazer diferença nessa comparação de custo. Primeiro, mão de obra, igual eu falei, o steel frame vai ter essa mão de obra ali consumida em menos tempo, então consequentemente vai ter uma mão de obra com um custo menor, mas uma mão de obra especializada e que vai te entregar a sua obra mais rápida. Ponto a se pensar. E não só isso, com menos pessoas também. Mão de obra de steel frame, trabalhar com steel frame, ela vai precisar de menos pessoas que uma obra de alvenaria. Outro ponto, tempo de construção. Steel frame, já falei aqui, pelo menos 50% mais rápida que uma obra de alvenaria. Então, se a gente vai fazer uma obra 50% mais rápida, vários custos precisam ser considerados, reduzindo esse tempo. Como, por exemplo, se você mora de aluguel hoje, se é uma casa que você está fazendo para morar e você mora para morar, né? E hoje você mora de aluguel. Então, esse custo de você ter a sua casa em menos tempo, você está botando isso na sua conta? Então, é muito importante pensar isso também. Outro ponto, custo de fundação. Uma obra de steel frame vai reduzir o peso da estrutura. Então, se você vai fazer uma casa de alto padrão, uma casa que é sobrado, uma casa com vãos muito grandes, vai ter um
peso de estrutura considerável. Então, se você está trocando o steel frame no lugar de um concreto, você com certeza vai ter uma redução na sua fundação. Fundação é consequência dessas cargas da estrutura. Então, se a gente está colocando a estrutura mais leve, a fundação também vai ser mais leve. Por isso, mais barata. Outro ponto, materiais e acabamentos. É muito importante a gente entender essa variação que a gente tem nos materiais do steel frame e os acabamentos que vão ser colocados na consideração do custo final. Eu já falei, steel frame a gente tem várias opções de materiais para os fechamentos. Então, a definição desses materiais de acordo com a qualidade da sua casa e se a gente está comparando com a alvenaria, essa qualidade precisa de ser igual. Então, se a gente está com índice de isolamento térmico, para a gente comparar igualmente, tem que ter o mesmo índice de isolamento térmico na alvenaria. Se a gente está com índice de isolamento acústico, para comparar igual, a gente tem que ter esse mesmo índice de isolamento acústico na alvenaria. E outro ponto que é muito importante para você considerar os custos finais da sua construção são os acabamentos. A casa de steel frame vai te dar uma precisão muito grande para você investir nesses acabamentos, principalmente se você planejar eles desde a fase de projetos. Então isso pode também te trazer uma redução de custos lá na frente. Mas o ponto, você pensar em todos esses itens também para o custo real final da sua construção. Outro fator que é muito importante para a gente nessa definição de comparação de custo de construção de alvenaria com a construção de steel frame, e até falando o que eu comecei falando nesse vídeo do steel frame ter um custo inicial mais alto, esse custo inicial se inicia já na fase de projetos. Hoje, para fazer uma casa em steel frame, o custo de projeto vai ser um custo de projeto mais alto que se a gente comparar com os custos de uma obra de alvenaria. Por quê? Primeiro, porque a gente está com a gente numa casa de steel frame, numa construção de steel frame, a gente tem uma preocupação maior com os detalhes. A gente fala em steel frame em milímetros, nossos detalhes são em milímetros. Então, se a gente está falando em milímetros, a gente tem que ter uma atenção extrema nos detalhes e só no projeto que vai permitir a gente pensar realmente nisso. E a gente pensando realmente nisso, a gente vai demorar mais tempo, a gente vai precisar de programas melhores para fazer as análises desse projeto, a gente vai precisar de projetistas melhores para fazer as análises adequadas desse projeto. Consequentemente, o custo de projeto vai ser maior. Além de que eu fiz a faculdade de engenharia civil e não tive uma aula falando sobre steel frame. Precisei de buscar a mais, precisei de fazer pós-graduação, precisei de fazer cursos de especialização. Só aí a gente tem uma diferença para profissionais que não estudaram um steel frame, pararam só no conhecimento ali da faculdade. Então só isso, profissionais que estão trabalhando com steel frame têm um conhecimento a mais. Então só isso já é mais uma prova de que tem-se um investimento maior para essas pessoas, precisa de um investimento maior para essas pessoas. E além disso é o conhecimento técnico, para a gente realmente fazer essa construção mais rápida, aproveitar dessa industrialização, tudo. Estou até fazendo uma série aqui, estudando sobre ciência da construção, porque é realmente uma ciência, uma construção. E não é só de steel frame, toda construção deveria ser uma ciência, mas falando de steel frame, a gente precisa dessa prática, que são materiais tecnológicos, a gente precisa de aprofundar nesses detalhes, no entendimento desses materiais, para que a gente realmente tenha uma casa com bom desempenho, com uma boa qualidade, uma casa rápida, uma casa que seja durável. E tudo isso vai tempo, tudo isso vai conhecimento, consequentemente o custo de um projeto vai ser mais alto. E a preocupação com compatibilização, de não ter interferências também para a gente é muito importante analisar nessa fase inicial. Então tudo isso leva a ter um projeto mais alto, mas que vai te trazer todos esses outros benefícios posteriormente na sua construção. Então vale você pensar, se você quer construir, você já tem com certeza o dinheiro para esse investimento. Agora você só precisa de entender que você vai fazer um investimento inicial mais alto para que lá na frente, quando você estiver realmente fazendo investimentos altos, você faça esses investimentos altos com consciência de que sua obra vai ter qualidade e sua obra vai ser durável. Para finalizar, para você realmente evitar surpresas e ter uma comparação justa, se o frame é mais caro, se a alvenaria é mais barata, vamos para algumas dicas para você evitar gastos desnecessários nessa comparação.
Primeiro, estava falando aqui, escolha profissionais qualificados para projeto de execução. Independente se você vai fazer steel frame, alvenaria, você também tem que escolher profissionais qualificados para o desenvolvimento do projeto e para a execução da sua obra. Só aí a gente começa a ter comparações justas. Outro ponto, fazer orçamento com todos os materiais e etapas antes de iniciar. Então, toda a construção tem uma série de etapas. Normalmente vai ser ali em torno de 30 etapas podem ter uma construção. Então, cada etapa tem que ser destinada a um valor. Cada etapa vai ter um valor de acordo com o projeto que você for fazer. Então, precisa estar definindo todas essas etapas e os materiais precisam estar levantados. Além disso, considere o custo real de mão de obra. Pare com isso de custo por metro quadrado. A não ser que você vai fazer uma casa de Minha Casa Minha Vida, 70 metros aí, que realmente não vai ter muito detalhe arquitetônico, dá para se tomar base aí custos por metro quadrado. Agora, se você vai fazer uma casa de alto padrão, 300 metros, 500 metros, pare de olhar custos por metro quadrado. Você está só perdendo o seu tempo. Orce valores reais, faça um estudo preliminar e venha, contrate a gente para fazer um estudo de viabilidade financeira para você realmente ter os custos reais da sua construção. Custos reais, mão de obra, considerando todos os detalhes e não esses custos por metro quadrado de forma superficial que lá na frente vai trazer só arrependimento para você. Além disso, busque fornecedores confiáveis para materiais e para evitar materiais de baixa qualidade. Outro ponto, porque a importância do estudo de viabilidade financeira e quando você está com um projeto preliminar. Se você vai avançando com números por metro quadrado de forma superficial, vai chegar lá na frente quando você tiver que fazer realmente o orçamento real para sua obra. Se você realmente parar para fazer isso, às vezes as pessoas durante a obra só descobrem que a obra vai custar muito mais caro. Aí você vai ter que começar a ir para mão de obra mais barata, para materiais de baixa qualidade, para tentar fazer aquele projeto seu ficar pronto, de acordo com a imagem bonita ali que foi desenvolvida. Agora, se você fazer um estudo de viabilidade real antes de tudo isso, você pode analisar todos os custos realmente da sua casa e, a partir disso, tomar decisões de diminuir o tamanho da casa ou se preparar financeiramente para fazer investimentos maiores antes de entrar em uma construção. Então, checklist final: projeto detalhado, mão de obra qualificada, comparação de custos e escolha consciente de materiais. Essas foram algumas dicas para você entender se steel frame é mais caro ou mais barato. Acho que é muito importante você primeiro entender que steel frame estamos tratando de materiais industrializados, então aço, placas, investimento maior inicial por ser materiais industrializados, mas obra mais rápida, materiais tecnológicos, materiais com índices de isolamento térmico e acústico, materiais controlados. Então, tudo isso, mão de obra qualificada, então tudo isso precisa ser analisado para você realmente ter um comparativo e entender de forma real se o steel frame vai ser mais caro, se o steel frame vai ser mais barato. Analise todos esses pontos. Vale a pena, estou contratando um sistema construtivo industrializado, estou querendo fazer minha casa com sistema construtivo industrializado porque quero uma construção mais rápida. Estou fazendo a minha casa com sistema construtivo industrializado porque eu quero minha casa com melhor isolamento térmico, porque eu quero minha casa com melhor isolamento acústico, eu quero uma mão de obra qualificada. Tudo isso precisa de ser analisado inicial para você realmente ter essa comparação de se vai ser mais caro, se vai ser mais barato para a sua realidade, se faz sentido ou não. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Deixe nos comentários se ficou alguma dúvida ainda sobre esse assunto, se fez sentido tudo isso que eu falei para você, se não, coloque aí para a gente poder conversar também, sempre é bem-vindo opiniões contrárias. Se você não é inscrito, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá no Instagram, @VicaEngenharia. A gente faz lives todas as quintas-feiras com profissionais do mercado, empresas, fabricantes dos materiais no steel frame também, que é bem interessante. Um abraço e até o próximo vídeo.